pessoal, vamos começando mais uma aula de Banco de Dados 2. Na aula que a gente vai ver agora, então, que conteúdo será? O DML, né? A sublinguagem de manipulação de dados da SQL. A gente vai partir de um esquema que tem no banco, de um banco, né? E de um esquema de banco de dados que tem no livro do Elmasri Navati, tá? Que aí, se vocês forem acompanhar, é o livro que tem disponível na biblioteca virtual. Vocês podem acompanhar e seguir mais detalhes no livro e, inclusive, aplicar e construir esse banco se vocês quiserem dar uma treinada de fato nos comandos SQL, desde os de criação, da DDL, Create Table, quanto esses da DML que a gente vai ver. Então, de forma muito sucinta, ele vai considerar esse esquema de um banco de dados de uma empresa, que tem os funcionários aqui, os funcionários, tá? Tem nome, CPF, data de nascimento, endereço, aqui tem exemplos de funcionários cadastrados, tá? Tem o esquema ali do banco especificando para vocês o que é chave estrangeira, o que é chave primária, tá bem? Aqui o que está sublinhado é a chave primária de cada tabela, né, conforme o nosso modelo relacional que a gente já viu, tá? Então tem um esquema aqui de várias tabelas e aqui inclusive os create table de cada uma delas, tá? Então tem o create table da funcionário, create table da departamento, create table da dependente, tá? Isso aqui vocês têm acesso ao material, conseguem acompanhar isso para fazer a construção dessas tabelas todas. Ó, aqui mais alguns create tables para a gente construir. Então, basicamente, também o que eu quero demonstrar é que para fazer a manipulação de dados, em alguma medida inserir, atualizar e deletar informações e dados das tabelas, elas primeiro têm que ter a sua estrutura construída através dos create tables para eu conseguir depois manipular. Tá? Aqui tem alguns alter table depois para adicionar as chaves estrangeiras daquela forma. Tá? E aqui eu observo um ponto importante para vocês. Por que eventualmente pode ser interessante fazer assim? Porque para eu criar uma chave estrangeira, aqui vamos pegar esse primeiro exemplo. Para eu criar uma chave estrangeira que referencia departamento, na tabela funcionário, se eu fosse fazer no create table funcionário, o que é preciso? Já ter sido criado antes a tabela departamento. Se a tabela departamento não existir na ordem dos create tables ali, antes de funcionário, pode dar um problema. Então aqui, ó, eu faria create table funcionário. Se eu colocasse aqui junto o comando de adicionar a restrição de chave estrangeira que DNR aponta para departamento, mas eu ainda não executei o create table departamento, ia dar erro no create table funcionário, porque não existe ainda o departamento. Então, na hora que eu indico uma chave estrangeira, a outra tabela que ela aponta tem que já estar criada no meu banco de dados. Então, se eu quero fazer os create tables sem me preocupar em qual ordem cada create table tem que ser executado, porque neste caso o departamento tinha que ser executado no mínimo primeiro do que o funcionário. E assim por diante, e teriam outros exemplos e outros problemas, eu posso fazer todos os create tables sem chave estrangeira e depois fazer os agora todas existem, né? Nesse ponto aqui eu já rodei todos os create tables, já estão todas as tabelas criadas no banco. E agora eu faço um alter table para adicionar as restrições, a DD constraint, e vou adicionando cada restrição, que é, no caso, foreign key, várias chaves estrangeiras. Tá bem? Então vamos lá. Manipulação de dados. O que são? São o comando de inserção, por exemplo. Inserir dados, inserir um registro na minha tabela, uma linha na minha tabela, uma tupla na minha tabela. Eu faço através do comando insert. Uma coisa importante a se destacar, eu posso ter basicamente duas formas de fazer o insert. Insert into é o padrão.
o nome da tabela que eu quero inserir. Então, eu quero inserir uma linha em qual tabela? Na tabela departamento. Values. Quais valores eu quero inserir? Abro parênteses e vou botando os valores separados por vírgula. Quando for um valor que é uma data ou um varchar, tem que ser entre aspas simples. Quando for um valor inteiro ou nulo, não precisa aspas, eu só indico direto o valor. Fecho parênteses. Tá, mas Roger, por que primeiro falei, estou informando o valor, pesquisa, depois 5, depois nulo, depois nulo? Quando eu faço esse padrão de insert into só o nome da tabela, eu sou obrigado a elencar os valores na mesma ordem que os campos foram criados no create table aqui. Então eu copiei aqui o create table para a gente lembrar. Primeira coluna, o primeiro campo da tabela departamento é departamento nome, de nome. O segundo é de número. Depois é o CPF do gerente. Depois é a data de início que o gerente começou a gerenciar tal departamento. Então, pesquisa é o nome do departamento. 5 é o número do departamento. CPF do gerente está nulo, está sem preenchimento. Data de início do gerente, se não tem um gerente aí, né, ainda vinculado a esse departamento, ele não tem data de início, está nulo. Fechei os parênteses, ponto e vírgula. 4 campos, 4 valores. Ainda, não quero me preocupar em lançar os valores de nulo para esses 2 campos aqui. Quero simplesmente não indicar, então automaticamente eu estou dizendo que é nulo, que é vazio. Nesse formato, eu tenho que lançar aqui o nome de cada um dos campos que eu estou informando. Então, se eu quero fazer uma inserção na tabela departamento, antes de lançar os valores, eu lanço aqui, ó, quais campos eu estou informando. O campo de nome tem que ser exatamente o jeito, o nome que eu indiquei aqui no create table, vírgula, depois o de número. Então, agora eu só preciso indicar a administração, por exemplo, mais um nome de departamento e o número dele 4. Ao não indicar que eu estou lançando CPF e data de início, eu não preciso lançar esses valores aqui. Mas na hora de criar esse registro, ele vai ficar com os valores nulos, porque eu não os informei. Só que eu só posso não os informar se eu não lançar eles nesse segundo tipo de insert. E aí eu trago um terceiro exemplo aqui só para mostrar que quando eu lanço o nome do campo aqui, do lado do nome da tabela, dizendo quais campos que eu estou lançando e informando os valores aqui embaixo, aí eu não preciso me preocupar com a ordem que foi originalmente lançado aqui cada campo. Vejam que eu primeiro estou informando aqui um número e depois o nome do departamento. Mas eu estou dizendo que eu vou lançar nessa ordem, porque eu estou fazendo uma inserção em departamento, dizendo que eu primeiro vou informar o de número, depois o de nome. Então eu lanço nessa ordem que eu lancei aqui os campos. Então vejam que basicamente eu tenho esse tipo que eu lanço os campos e aí eu sigo essa ordem aqui. Ou quando eu não lanço os campos, eu sou obrigado a informar todos os valores que eu tenho lá, inclusive possíveis nulos, eu tenho que dizer que é nulo claramente, e aí eu tenho que obedecer a ordem que eu criei aqui no Create Table, tá bem? Faço mais um exemplo aqui de insert, vocês vão acompanhando para inserir os valores ali dos funcionários, tá bem? Ó, mais uma seção de inserts. Então vejam, não defini gerente nenhum nesse meu exemplo, né? Só inseri os departamentos sem gerente. Mas lá na tabela de exemplo, ó, tem gerentes aqui e tem as datas de início deles. Mas por hora está tudo nulo nesses quadradinhos aqui porque eu não fiz a inserção. O que vai me solicitar daí? O comando de atualização, que é o update. Eu modifico valores de atributos de uma ou mais tuplas que já existem no meu banco. Mas quais tuplas vão ser
alteradas, vão ser atualizadas, vão ter valores alterados? Aquelas que atenderem a uma condição que eu vou indicar no where. Então, qual é o esqueleto do meu comando de atualização? Update, o nome da tabela, que é o que relação. Set, a atualização que eu quero fazer, ou seja, um campo recebe tal valor, por exemplo. Onde, where, qual condição? O CPF seja igual a tanto, o ID seja igual a tanto, a data seja menor que alguma coisa. Alguma condição que eu vou especificar. Todas as tuplas que atenderem a esta condição aqui vão ter essa atualização que vai estar aqui sendo executada sobre ela nessa tabela. Vamos ver o exemplo. Preciso alterar, então atualizar ali o departamento, a tabela departamento, para indicar aquele pessoal lá que está com CPFs nulo. O que eu quero? Eu quero só achar essa linha daqui para alterar o CPF do gerente do departamento 5, que é pesquisa. Lembrem que a chave primária identifica unicamente cada registro na tabela. Então, quando eu quero sempre achar um registro único, uma linha única, o caminho sempre é na condição where eu usar o campo que é a chave primária. Então, eu estou mandando aqui ele fazer a atualização na tabela departamento somente nas tuplas que atenderem de número igual a 5. Bom, se a chave primária ela é única, só vai ser uma tupla que vai atender essa condição. Só vai ter uma com D número igual a 5. Está aqui marcadinha. Nela, o que vai acontecer? Somente nela, o CPF gerente, que é esse campo aqui, vai receber qual valor? Esse valor que está entre aspas simples, porque é um varchar. Faço a atualização, rodo, e ele atualizou aqui, ó, CPF gerente somente do registro da linha da tupla que tem D número igual a 5. Se eu não tivesse especificado essa condição, todos os CPF gerentes de todos os registros teriam sido atualizados. Então ele não é um comando que só funciona quando eu boto a condição where. Se eu não lançar nenhuma condição, ele vai aplicar a todo e qualquer registro da tabela que eu estou mandando atualizar. Então muito cuidado com o update. Sempre lembrem de fornecer uma condição que de fato atenda e só selecione as linhas que vocês querem alterar. De novo, um outro exemplo. Quero agora atualizar o campo data início gerente, que está nulo aqui também. De qual registro? Somente desse departamento pesquisa. Então, de novo, lanço mão da chave primária, where de número igual a 5. Faço a atualização, indicou a data ali que eu tenho que fazer. Lembrando que o campo data, aqui eu estou mostrando num formato que a gente está acostumado a usar no país e ao escrever, mas a data é o formato 4 dígitos para o ano, tracinho 2 dígitos para o mês, tracinho 2 dígitos para o dia, entre aspas simples, porque é como se fosse um varchar, apesar do tipo date. Precisaria fazer em 2 comandos? Não, Roger, posso fazer em um comando só. Aqui nós vamos fazer um outro exemplo que agora eu quero mexer e atualizar a linha de registro do departamento de administração, que apresenta de número 4. Então, lanço mão de novo da chave primária na condição. Só alterar os registros, as tuplas da tabela departamento que apresentarem de número igual a 4, que é só uma, porque é a chave primária. E aqui eu faço 2 sets. O nome de um campo igual ao novo valor, CPF gerente igual ao novo valor, vírgula, o nome do outro campo, data início, igual a uma data específica que eu quero indicar. Ele vai fazer ao mesmo tempo as duas alterações, colocando aqui a data de início e aqui o CPF que eu indiquei somente para o departamento, desculpe, administração. Mais um exemplo para o próximo, da mesma forma, o D número agora é igual a 1, ele faz a alteração, tá bem? Continuem certos nos projetos para vocês verificarem, não vou me ater aqui, mais inserts de dependentes relacionados aos funcionários, quem é filho, filha, esposa, mãe, marido, enfim, prossegue.
Localização de departamentos mais incertos, não vou me atentar aqui. Quem trabalha em qual projeto, tá? E por fim, o último comando de manipulação de dados, que é para excluir algum registro. Me desculpe. Qual é o padrão? Delete from. O nome da tabela, que é ali onde está indicado relação, e de novo uma condição. A condição aqui é ainda mais essencial do que no update. Se eu não fizer a condição bem adequada, eu posso apagar todas as linhas, as tuplas de uma determinada tabela. Ou tuplas que eu não quero apagar. Então eu tenho que ter bem essa consciência do que eu quero alterar e construir bem essa condição. Tá? Como é que eu vou dar a condição? Baseado em alguma coluna, igual, maior, menor, algum valor específico que eu quero. Quero apagar um funcionário. O André Pereira. Tem primeiro nome André e último nome Pereira registrado aqui na minha tabela com os dados já salvos. Delete from. O nome da tabela funcionário. Qual é a condição? Where primeiro nome seja igual a André, aspas simples, estou lidando com varchar, and, e, último nome igual a Pereira. Então ele vai achar primeiro nome André, último nome Pereira. Quando ele encontrar as duas condições satisfeitas, ele vai saber que essa é a única linha que ele tem que excluir. E foi excluído aqui. Se eu quisesse excluir todos, delete from funcionário, sem especificar nenhum erro. Alguns SGBDs nós vamos utilizar o asterisco, delete asterisco from, que vai fazer a exclusão de todos os registros de uma determinada tabela. Pessoal, esses são os 3 comandos possíveis de manipulação de dados, que eu faço a inserção, atualização de valores de campos de registro que já existem, ou a exclusão de registros que também já estão existentes e são, de alguma forma, desnecessários, tá bem? Façam a leitura nos materiais, tem bem explicado, executem os comandos, testem, tá? Qualquer dúvida eu sigo à disposição aqui para vocês, tá bem? Muito obrigado pela atenção, um abraço para todos.